Nesse vídeo eu quero te mostrar uma técnica de planejamento que eu estou fazendo, planejamento um pouco mais de médio e longo prazo, que me fez parar de procrastinar, tá? Então me fez realizar as tarefas que eu preciso, as coisas que eu sei que são importantes, só que eu sempre negligenciava. Você vai perceber que é muito prático de você colocar isso na sua rotina, tá? E todo esse conteúdo desse vídeo ele vai ser baseado em dois livros principais. O primeiro, o Almanaque de Naval Ravikant, tá? Então um livro do indiano que é muito bom. E eu vou te trazer algumas partes específicas desse livro aqui. E o segundo é este aqui, o clássico, o padrão que a gente não pode fugir, Um Ano em 12 Semanas, tá? Então, basicamente, esses são os dois livros que eu montei toda essa estrutura de planejamento que me fez, de fato, realizar as tarefas. Beleza? Antes de tudo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Aqui a gente fala de organização, produtividade, gestão de tempo, como que prioriza tarefas, como que organiza a agenda, melhores ferramentas, enfim. Tudo voltado para o universo aí de produtividade e organização, tá? Se você quer se organizar, quer parar de procrastinar, eu indico demais que você se inscreva, né? Deixa o like aí, porque todos os dias, basicamente, a gente tem vídeo aqui. De início, a minha meta está sendo 5 vídeos por semana, segunda a sexta, só que logo nas próximas semanas a gente vai ampliar isso para todo dia, então você já aproveita e já recebe os próximos também. Fechou, meu povo? Então é o seguinte... Vou te mostrar primeiro de tudo a estrutura geral e a gente vai aprofundar item por item, tá? De praxe, eu sempre tinha um caderninho que eu anotava os principais pontos do vídeo. Este eu vou fazer meio que direto, porque esse assunto é um assunto que eu estou estudando bastante. Eu acredito que eu vou conseguir falar sem precisar desses tópicos, né? Mas basicamente, você precisa, para você planejar, né, e você executar o seu planejamento, você precisa saber para onde você está indo. Então, tudo é sustentado com uma visão de vida. Lucas, o meu sonho é passar num concurso público. Meu sonho é ter estabilidade financeira. Meu sonho é estar no shape, ir na praia lá e sentir com uma baita autoconfiança, né? Meu sonho é ter um relacionamento incrível com os meus filhos. Cara, independente de qual que é o seu sonho, você precisa ter clareza disso, porque ele destrincha ações e é muito mais fácil ser constante nessas ações, tá? Então a primeira coisa de tudo é ter uma visão de vida. Depois eu preciso quebrar essa visão de vida, porque é um plano, um projeto de vida de fato, de médio e longo prazo, aí estamos falando de 20, 30 anos para frente, tem que ser o máximo que você espera para sua vida. Eu quebro isso em um intervalo muito mais do meu controle, que é os próximos 3 anos. Tá? Então eu faço essa estrutura, que é inclusive a recomendada aqui do livro Um Ano em 12 Semanas. Primeiro eu tenho uma visão geral, depois uma visão um pouco reduzida aqui dos próximos 3 anos. Depois eu vou quebrar de fato em pequenos ciclos de 12 semanas, que são um trimestre. Já explico também o embasamento do porquê que tudo isso acontece. Eu já apliquei muitos ciclos desse aqui de 12 semanas na minha rotina. E isso tem melhorado bastante, tá? Me fez ter faturamento maior, me fez ter saúde melhor, né? Relacionamentos melhores também. Porque eu foco área por área, então a gente faz um desequilíbrio em algumas áreas de forma intencional para melhorar muito aquilo, tá? E também nessa estrutura você consegue melhorar muito uma habilidade. Então, para vocês terem uma ideia, no último planejamento que eu fiz, né? Que é sempre cíclico, sempre de 12 semanas, eu coloquei que uma habilidade que eu queria desenvolver era a gravação de vídeo aqui no YouTube. Pode voltar no meu YouTube aí, cara. Era muito, cara, travando, gaguejando, precisava de slide ali para passar, porque eu não conseguia fazer. Não que hoje esteja ótimo, né? Mas eu sei, eu tenho clareza que está muito melhor do que antigamente. Por quê? Foi uma habilidade que eu queria desenvolver. Este próximo ciclo que eu estou fazendo atualmente, eu tenho uma outra habilidade que eu quero desenvolver também, então eu estou melhorando área por área, tá? Esse que é o negócio. Então, eu vou ter que quebrar nesses intervalos um pouco menores de 12 semanas. Depois, essas 12 semanas, elas precisam ter algumas metas que vão me orientar, que eu já te ensino também como que você aplica. E, por fim, você vai precisar ter umas ações críticas, ações residuais, né, que estão diretamente relacionadas com as suas metas. Então, por exemplo, eu quero perder, coloquei na minha visão total, né, de tudo que eu espero para minha vida, que vamos supor que eu estou super acima do peso, né? Eu vou emagrecer 30 quilos. Beleza, você colocou isso, né? Não tem data, não tem prazo nenhum. Para os próximos 3 anos, né? Se geral é 30 quilos. Então, para os próximos 3 eu vou tentar emagrecer 10. Beleza, já é uma meta um pouquinho mais possível. Para as próximas 12 semanas eu vou tentar emagrecer 4 quilos. Já vai ficando muito mais específico coisas que você precisa fazer. Até que você destrinche algumas ações. Quais ações que eu preciso fazer que se eu fizer, eu bato essa meta? Por tabela, assim, sabe? Então, se eu treinar todo dia, se eu treinar 3, 4 vezes por semana, eu vou conseguir emagrecer. Se eu seguir uma dieta mais ou menos limpa ali, sem muito álcool, sem muito açúcar, eu sei que eu vou conseguir emagrecer. Então, são as ações críticas, tá? Que é onde a gente foca de fato. E o que sustenta todo este... Inclusive, eu queria até falar, antes de entrar nesse ponto do que sustenta, deste livro aqui,
Se você tiver o físico, né, eu indico demais que você vai na página, se eu não me engano, é a 33. Ó, vou pegar aqui para vocês. Que teve uma frase, cara, que me marcou bastante aqui, que eu acho que vai representar por que esse planejamento ele funciona. Ó. É isso mesmo, ó, página 32. Tá? Então ele mostra eu até grifei aqui, e eu vou ler essa frase aqui para vocês. Aqui, ó, participe de ações reiteradas. Né? Não era essa parte, né? Todos os retornos na sua vida, seja em riqueza, faturamento, dinheiro sobrando, experiência, viagens, né? Relacionamento amoroso, relacionamento com seus filhos, com a sua família, né? Ou conhecimento, uma área que você quer melhorar, provém de juros compostos, tá? Então, esse que é o negócio. Esse é, o primeiro capítulo do livro, ele já manda essa, né? Então, esse que é o grande objetivo. Eu preciso ter a mente de que as minhas ações elas vão sendo acumuladas. Eu vou colocar um ciclo de 12 semanas e vai parecer que eu não vou mudar muito. Só que aí eu coloco um outro na sequência, ele vai se acumulando, né? Vira juros compostos e esse que é o negócio. Não tem como, não, eu ganho mal e eu quero do nada ganhar bem. Cara, não é dessa forma que funciona, né? Você precisa desenvolver habilidades, ou fazer transição de carreira, ou você abre o seu próprio negócio, ou você vai estudar para um concurso que demanda tempo e as suas ações elas precisam ser acumulativas, né? Elas vão sofrer o efeito ali dos juros compostos rumo ao que você busca para sua vida. Beleza? Então, essa é a visão geral, tá, dessa estratégia. Pra você ter uma ideia, toda essa estrutura pronta, inclusive com todos os templates, os modelos, a gente monta isso e organiza lá dentro do Evernote. Tem uma parte para fazer no Notion, né, para quem prefere o aplicativo. Tudo isso é liberado lá dentro do Fluxo. Se você não sabe o que é o Fluxo, é meu programa de implementação, onde eu mesmo te ajudo a você se organizar sua rotina, definir horários, arrumar a agenda, colocar suas metas da forma certa e parar de procrastinar, tá? O fluxo é para quem já tem outros cursos parados, né? Pô, Lucas, eu compro um monte de curso, eu não estudo, eu não abro eles. Inclusive, tem uma aula que a gente organiza os cursos parados lá dentro, tá? Então, se você quiser me ajuda, quiser ter toda essa estrutura pronta para você organizar a sua vida logo, eu gosto de falar, o fluxo é para quem tem pressa, tá? Pô, Lucas, tá insustentável, eu quero resolver. Indico que você clica no primeiro link da descrição, tá? Lá tem uma aula de apresentação, né, com tudo que você vai receber. Vai ter também um acesso à nossa comunidade. Qualquer dúvida que você manda, eu te respondo em áudio. Então, a gente tem um ambiente focado em organização. Se você quiser se organizar, recomendo que você toque no link da descrição, tá? Então, essa é a estrutura que está me ajudando muito a parar de procrastinar, tá? Eu tenho clareza para onde eu quero ir, quebro isso em pequenas metas até que isso é quebrado em pequenas ações, que é a parte mais importante de tudo, tá? Como que eu coloco essa estrutura no meu dia a dia? Primeira coisa, né, o primeiro passo, eu preciso saber para onde eu estou indo. Hoje, entende o seguinte, meu povo, a grande maioria das pessoas, elas vivem no automático, que é o quê? Ela entra na segunda-feira meio que se arrastando, ela detesta a rotina dela. Segunda-feira é o pior dia, né? Nunca é um dia que cheio de possibilidade, é um dia que ela já está meio que se arrastando. Pô, vou ter que voltar para aquela rotina que eu odeio. E aí, sexta e sábado, né? Ela fica torcendo logo, não vejo a hora de chegar sexta, não vejo a hora de chegar final de semana. Sexta e sábado são os únicos dias de alegria da vida dela. Ela tem a happy hour dela, né? Que é sexta-feira à noite, que ela não precisa mais trabalhar. E aí, sábado passa voando, às vezes ela come muita porcaria, ou bebe álcool, enfim, né? Acaba não descansando tanto. Domingo passa voando, então ela já sente aquela ansiedade, aquela depressão no domingo, porque já vai ter que começar de novo essa rotina, tá? Isso é o automático, a pessoa que faz uma coisa que não gosta, não romantizando, né? Que você tem que amar tudo que você faz. Eu faço isso aqui que eu adoro, mas tem várias outras partes do meu trabalho que eu não gosto, que é o que a gente precisa fazer, porque a gente chega numa certa fase, a gente precisa fazer, não mirar só no que eu gosto de fazer. Mas você sentir que você tem perspectiva na carreira, sabe? Pô, se eu estou no emprego aqui faz não sei quantos anos, eu já vi que não tem possibilidade de crescimento, eu já vi que eu ganho mal, eu já vi que meu dinheiro, ele serve, meu salário entra para pagar a conta, para pagar a fatura. Esse que é o automático. E aí a pessoa compra um templatezinho de Notion, ela acha que a ferramenta é só eu organizar a agenda diferente que eu paro de procrastinar. É só o templatezinho. Esse template agora vai. Agora, cara, eu gosto de falar lá pra galera do Fluxo, né? Que a galera do Notion, eles foram gênios, cara. Eles simplesmente fizeram uma ferramenta bonita, porque você coloca corzinha pra tudo, cheio de etiqueta, você pode criar tabela, não sei o que tem. Pô, ferramenta bonita. Os caras acertarem. E aí todo mundo vai pra lá achando que vai ser produtivo. Só que não é. A ferramenta vai ser a parte menos importante da organização. O que vai fazer eu me organizar é eu saber para que eu quero me organizar. E aí eu convido você a pensar sobre isso.
para que você quer ser mais produtivo. Usa o chat não, né? Usa os comentários aqui se você quiser. Pô, Lucas, eu quero ser mais produtivo para conseguir faturar mais, aumentar meu faturamento, ter mais dinheiro sobrando, poder viajar 2, 3 vezes por ano, comprar, trocar de celular, se é uma coisa que você gosta, sem sentir culpa, sem pesar no orçamento, ajudar a sua família de alguma forma, enfim, é o seu motivo. E aí você está muito mais propício para fazer as coisas que você precisa do que uma pessoa que, eu só fico aqui, parece que tudo tá ruim, nada sai do lugar. Faz sentido? O mesmo para saúde, cara. Eu tenho o oposto, né, do exemplo que eu tinha citado. Eu sempre fui um cara muito magro, sempre tive muita dificuldade de ganhar peso. E, pô, eu sou magro agora e eu já subi 15 quilos do que eu tinha, né? Então, eu tinha 69 quilos, subi 15, estava com 84, desci um pouco para 80 ali e agora estou subindo para 85 de novo. 84, 85, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade. E aí, antigamente, eu me forçava, eu tenho que ir na academia, ou eu tenho que seguir uma dieta. E isso nunca sustentava, ou sustentava 2, 3 dias, uma semana sendo otimista, e depois eu desanimava e desistia. Agora não, eu coloquei na minha visão de vida o máximo que eu quero. Pô, meu corpo tá desse jeito, né? E você tem que ser específico nessa lista. Monta uma lista mesmo, em qualquer ferramenta, tá? Do que você quer para sua vida, em todas as áreas. Então, a minha área financeira vai ser desse jeito, minha área de saúde vai ser desse, né? E eu coloquei na minha lá, que eu ia estar numa condição bem diferente, que coloquei alguns fatores específicos. Então, a partir daquilo, eu comecei a destrinchar. Coloquei uma meta bem reduzida, né? Que me aproximava daquilo. E aí, a academia, ela acabou sendo uma ação crucial para eu aproximar do que eu queria. Moral da história, desde 2022, né, finalzinho de 22, eu comecei a treinar, cara, não parei mais. E, cara, tá sendo uma coisa que eu quero levar pra vida, porque eu tô sempre me aproximando da minha área de saúde ideal do que eu busco e almejo pra mim. O mesmo para finança, né? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu era CLT, salário mínimo, e durante o dia todo, e à noite eu tinha uma faculdade que eu não gostava, que eu sou engenheiro, né? Então, era uma rotina, cara, super corrida, não tinha tempo para nada, ganhando super mal, não sobrava dinheiro para nada, basicamente. E aí, uma das minhas metas foi, eu não quero ter problema financeiro. Então, todas as ações, todas as minhas metas, tudo aproximava para isso. O que acontece? A minoria hoje das pessoas, elas definem metas, né? Chega em janeirão ali e até reflete se você colocou metas aí para este ano que a gente está. A minoria define metas. Então, ela define... tem até um dado, cara, só que eu não quero pecar pela palavra, mas varia mais ou menos, mais ou menos 14 a 17% das pessoas, elas definem metas de fato no começo do ano, tá? Mas também não tenho certeza absoluta se é esse dado, porque alguns estudos eles têm essa discrepância, mas gira em torno disso. Ou seja, aproximadamente 80% das pessoas não definem, né? Uma a cada 5 vai definir. E o que acontece? Isso é um exemplo clássico. Quem não tem meta, a maioria está no automático, tá? Que foi o que a gente falou lá atrás. E quem define, metade dessas pessoas desistem antes do carnaval. Pesquise isso aí, antes do carnaval, ou até o carnaval ali, fevereiro, março, tudo mais. Metade já desistiu, porque começou muito animado, academia lotada aí para quem vai, academia de bairro aqui, né, a que eu tô indo, lotado, janeiro, fevereiro, tinha fila para pegar água. Falei, pelo amor de Deus, né? E aí a maioria vai desistindo, porque vai sentindo a dificuldade. Então, elas colocam, e a grande maioria que coloca a meta, que já são poucas pessoas, elas colocam da forma errada. Ou seja, ela vê uma pessoa que ela gosta, que ela admira, correndo. Aí ela acha, não, eu quero correr também. E ela coloca uma meta de corrida. Ela vê uma pessoa que está lendo muito. Não, eu quero ler um livro por mês. Entende? É só meta que não tira do lugar, é só meta enviesada por outras pessoas. Eu tô nessa carreira que eu odeio, mas eu vou fazer um mestradinho, vou fazer uma pós aqui nessa área que eu detesto, mas eu vou fazer aqui só para não ficar parado. Então, são metas que não aproximam ela do que ela quer. Às vezes você é a pessoa, o cara ou a mulher, que nasceu para ser concursada, mano. Eu posso falar, a minha irmã, por exemplo, né? Minha família inteira voltou para concurso, né? Minha mãe e minha irmã. E aí, elas estão realizadas na área delas, né? Então, é uma coisa que tem estabilidade, não tem aqueles altos e baixos. Eu fui a primeira pessoa aqui de casa, pelo menos, né, que começou a querer ter empresa, empreender e querer coisas diferentes. Então, você tem que se identificar com o que você faz. E suas ações do dia, sua lista de tarefas, como que eu monto a agenda. As coisas da sua agenda, elas precisam estar alinhadas para essa visão. Faz sentido, meu povo? Então você tem que pensar sobre isso, tá? Como que vai ser seu relacionamento, como que vai ser sua relação com Deus, seus hobbies, quais habilidades você vai ter aprendido.
tem que ser no detalhe essa lista. Lá no fluxo a gente já tem um template para você só duplicar e já colocar suas informações, tá? Esse é o primeiro passo. Passo 2, eu quebro e faço como se fosse uma mini lista, né? Então tenho uma lista geral de tudo que eu quero, a mini lista para os próximos 3 anos. Basicamente, se eu coloquei lá, eu quero ter 3 casas no máximo da minha vida. Eu vou ter, pelo menos, saído do aluguel ou iniciado o financiamento aqui na minha primeira casa nos próximos 3 anos. Então vai sendo nesse sentido. Depois, beleza, eu tenho essas 2 listas, né? Uma um pouco mais palpável e a outra tem que ser absurdo de grande, tá? E aí, a gente vem para a nossa estrutura. Eu preciso planejar as próximas 12 semanas com ações críticas, ações importantes, que se eu fizer, me aproxima dessa visão. Por que esse ciclo menor, esse ciclo de 12 semanas? Eu não posso planejar 12 meses? Eu não gosto muito do planejamento de 12 meses, porque geralmente ele tem o foco em uma lista de objetivos, né? Então, eu quero conquistar essas 15 coisas, porque 12 meses é muito longo o período, né? Então você pode, de fato, construir muita coisa. Então, ele é muito em lista de desejo, lista de objetivo e tudo mais. E você não tem o foco nas ações, né? É difícil você prever daqui 4, 5 meses quais são as ações que você tem que fazer. Muito difícil, muito longo, né? Fora que é muito fácil de desanimar. Ele não cria um senso de urgência porque a gente tem muito tempo pela frente ainda, tá? Eu gosto de 12 semanas. Por quê? É mais enxuto, ele tem um período longo para você ter mudança na sua vida e é curto o suficiente para te gerar uma urgência. Então você não... se eu mandei mal uma semana, mandei mal 2, eu não posso mandar mal 3, 4 semanas no meu plano, senão eu não vou bater a meta. Ele cria uma urgência, tá? E foi nessa brincadeira que eu parei de procrastinar. Cara, eu tinha tarefa, eu tinha treino, eu tinha qualquer coisa que eu queria fazer, principalmente no trabalho, eu sempre jogava para depois. Semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Nunca conseguia fazer, né? Gastava muito tempo aqui, celular, enfim. E aí eu não conseguia realizar as tarefas importantes. Foi ter essa urgência linkada com o que eu quero para minha vida que eu parei de procrastinar, tá? Que eu acredito que pode te ajudar, né? A galera do Fluxo, por exemplo, eles mandam lá, a gente mensura isso. Pô, Lucas, eu dobrei a produtividade. Tá fazendo o dobro de tarefas e tarefas limpas, né? Relacionadas com a vida que ela busca. Então, é aí que o negócio começa a dar certo, né? E o aplicativo ele vira só a ponta final, só um detalhe para te ajudar. Beleza. Eu preciso de 1 a 3 metas limpas, né? Que são metas relacionadas com essa visão de vida que eu tenho, para as próximas 12 semanas. Vamos supor que eu tenho 30 quilos que eu quero o máximo, quero emagrecer 30 quilos. Nos próximos 3 anos eu quero emagrecer até 10. E nos próximos 12 semanas eu quero emagrecer 4 quilos, né? Que é super possível também. Então, eu coloco 1 a 3 metas limpas. Às vezes a sua vai ser, eu quero guardar uma quantidade de dinheiro. Às vezes eu quero começar a estudar um assunto para fazer uma transição de carreira. Às vezes eu quero começar em paralelo ao meu emprego, que foi o que eu fiz. Eu começar a fazer alguma coisa e abrir meu próprio negócio. Então, no período à noite ali, quando às vezes não tinha uma coisa na faculdade, e final de semana, era onde eu tirava a minha empresa do papel. Faz sentido? Até que a renda da empresa começou a bater a renda do CLT e eu pude sair disso, tá? Por quê? Eu coloquei metas limpas que estão alinhadas com o que eu busco. Dessas metas, você vai listar algumas atividades. Igual eu tenho um mentorado, né? E a gente estava pensando sobre isso, eu estava montando esse plano com ele, e aí ele tinha falado, Lucas, listei aqui que eu tenho umas 10 atividades que eu posso fazer. E eu dei um exemplo para ele que eu acho que vai ficar muito claro. Emagrecimento. Eu tenho, por exemplo, para emagrecer, eu posso ir para academia, eu posso fazer uma dieta, eu preciso dormir 8 horas por noite, eu posso tomar 3, 4 litros de água por dia, eu posso fazer um cardio, enfim, eu posso fazer infinitas coisas. Eu posso cortar o açúcar durante a semana e tal. Eu posso fazer infinitas. Não é inteligente você lotar o seu planejamento com muitas ações, porque você vai perceber que é difícil você desprender tempo para elas quando ela tem um grande volume. Você precisa ficar bom em poucas ações críticas, que são as mais importantes. E eu sou muito da linha do Pareto. Não sei se vocês conhecem, né? Que é o princípio de 80-20. 20% das ações que eu faço, elas trazem 80% do resultado. É fato, tá? Então, na prática, eu tenho que escolher as ações que são mais essenciais. No emagrecimento, eu vou escolher só academia e vou escolher só fazer a dieta. Mas dormir ajudaria. Beleza, mas não vai ser o foco não vai ser o foco que eu vou monitorar, tá? Óbvio, não estou falando que dormir não é essencial. Mas se eu fizesse um cardio no final de semana ajudaria. Ajudaria, mas vamos focar no essencial que mais vai trazer resultado. Te dou um exemplo pessoal.
eu coloquei que eu queria ter uma quantidade X de alunos aqui no fluxo, né? E uma ação crítica e essencial que eu coloquei, que eu até comecei a desenvolver essa habilidade, foi postar um vídeo no YouTube. O vídeo do YouTube é basicamente a exemplificação do que eu mostrei nesse livro aqui, que é juros compostos. Então eu faço um vídeo hoje, amanhã pessoas estão assistindo ele. Depois hoje, pessoas estão assistindo os vídeos da semana passada. Eles vão se acumulando muito rápido. E eu percebi que eu comecei a bater a meta de quantidade de alunos no fluxo que eu queria, porque eu comecei a fazer poucas ações. Eu poderia simplesmente, cara, eu posso fazer 2 vídeos por dia. Eu posso fazer um vídeo e uma live. Eu posso fazer não sei quantos anúncios a mais. Eu foquei nas poucas ações que trazem um resultado, tá? O plano ele funciona, o plano de 12 semanas, por causa que eu foco em algumas ações específicas que são as mais essenciais ali. E eu fico muito bom nelas. Você precisa aprender a gostar e tem que aprender a fazer ficar fácil as coisas principais do seu trabalho. Hoje no seu trabalho, às vezes, Lucas, trabalho com vendas. Você tem algumas rotinas específicas, prospecção, visita a cliente, estudo, follow-up de clientes que não fecharam ainda, enfim. Você tem rotinas que são as mais importantes. Lucas, eu estudo para concurso. Suas rotinas de estudo, de revisão, de fazer simulado, elas precisam ser as mais essenciais. Beleza? Eu sempre miro no número de 3, tá? 3 mais ou menos ações, 3 metas para as 12 semanas, cada uma delas com 1 a 3 ações críticas, as mais importantes ali, que trazem um resultado. Como que eu monitoro isso? Eu uso o template que eu comentei que eu libero lá para a galera do fluxo, né? Mas você pode criar uma planilha no Excel, né? Pô, eu tenho uma planilha que na semana 1 aqui, a próxima semana, eu vou fazer essa e essa ação de todas as metas. Enfim, depois na semana 2 eu vou ter isso. Então, eu vou controlando semana por semana. 12 semanas é mais fácil, né? Se eu fosse fazer um planejamento anual, seria 12 meses, né? 52 semanas, que é muito difícil você mensurar. 12 é possível, tá? Então, eu indico demais que você faça esse planejamento, cara. É uma coisa que eu posso falar, seguramente mudou minha vida. Porque é muito bom, muito fácil. Não, fácil foi uma palavra infeliz, mas é muito prático, tá? Vai te tirar da zona de conforto e tudo mais, só que você vai desenvolvendo habilidade nas atividades que mais trazem resultado. Se você fica bom nesse troço, cara, acabou. Você não precisa de mais nada, porque é aí que isso é só continuar fazendo que você vai bater sua meta. Sem erro, né? Você vai conseguir atingir sua meta fazendo o essencial. Então, beleza, meu povo. Era isso que eu queria entregar nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro aí para você como que você pode aplicar. Como você chegou até o final, só lenda chega até o final. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui, que eles casam muito bem com esse assunto de planejamento, tá? E é isso. Aplica essa parada, conta comigo, vamos pra cima.